Muito bom. Se esse não funciona, o outro funciona e pronto, acabou. E vamos embora. Eu preferi o azul do que o vermelho, mas... Agora sim. Ó, que alegria da gente sair de zero esgoto tratado para 100% de esgoto tratado. Isso é um avanço gigantesco, gigantesco. Hoje, aqui nessa primeira etapa, o Tarcísio entrega 60%, em outubro completa os 100% de esgoto tratado. Não tem como não começar a fala desse jeito, de comemorar aqui essa grande conquista. Muito feliz por isso, que isso vai mudar totalmente a qualidade de vida dos 400 mil moradores aqui de Perus. Quero agradecer demais esse grande irmão que Deus colocou na minha vida, Tarcísio de Freitas, grande parceiro, que conseguiu fazer com que a gente pudesse estar aqui nesse momento, um investimento de 750 milhões, se não me engano, né, Piane? 650 milhões de reais de investimento para poder chegar aqui nesse ponto. E o Tarcísio tem sido esse grande parceiro. A gente acabou de vir lá da inauguração do nosso piscinão aqui de Perus. E 2019, numa das chuvas da cidade, Perus sempre alagava. A gente teve aquela notícia do rapaz que foi carregado pelas águas e acabou falecendo. Naquela época, o Bruno Covas esteve aqui, 2019. Começou-se esse trabalho de poder ter esse piscinão. A gente conseguiu dar início nessa obra em 2022 e hoje entregando esse piscinão com investimento de 173 milhões de reais e poder dizer que não terá mais enchente em Perus é algo também que nos alegra bastante. Olha quantos avanços a gente vai tendo. E hoje a prefeitura presente, né? Então eu fico o dia inteiro com os secretários aqui, o prazer, o privilégio de estar também com o nosso governador, com vocês. Já fomos lá ver as obras da nossa UBS, Recanto dos Humildes, já passei ali na nossa UPA Anhanguera, que a gente entrega tudo esse ano, já fomos fazer reuniões lá com comerciantes, empresários, com as lideranças, já fizemos a reunião do Comitê de Governo Local para alinhar todas as ações do território de Perus, junto com a nossa equipe de prefeitura e do Estado. Eu gosto de falar e repetir, é uma mesma equipe, como a Natália falou aqui, isso ajuda muito, porque potencializa as nossas ações. Você junta o Estado e a Prefeitura, e é o que está acontecendo, isso acaba fazendo com que o resultado seja mais rápido, mais prático. A gente vai sair daqui, vamos entregar centenas, já nem me lembro mais quantos, se alguém sopra para mim aí, de apartamentos. Vamos entregar milhares de escrituras, só que em Perus nós vamos entregar, agora, nos próximos meses, próximo ano, 25 mil escrituras. Olha quanta coisa boa. Quanta coisa boa a gente pode comemorar, meu querido deputado André, né, que é aqui do território, que é aqui da região, a Renata Abreu, nossa deputada federal, a gente está aqui também com o nosso vereador, Fábio Riva, líder do governo, também aqui do território, Eli Teruel, que foi andar de bicicleta, que a gente já foi andar lá, fomos andar lá no asfalto, Telhadinha, nosso deputado estadual, e estamos fazendo aqui várias e várias ruas sendo asfaltadas. E essa que a gente foi visitar agora, a Eli Teruel foi pegar a bicicleta, porque o menino falou para mim o seguinte: prefeito, eu tenho a bicicleta, ela está novinha, porque não dá para andar nessa rua toda de terra aí. E metade da rua já estava asfaltada, né? Bonitinha, que nem aqui. E ele feliz, porque agora vai poder andar de bicicleta na rua que ele mora. E aí ela pegou a bicicleta do menino, foi andar na terra, tomou um tombo e... na de terra, a parte de que já está asfaltada deu para andar legal, mas a gente poder escutar, Tarcísio, de uma senhora lá, que é da igreja do André Bueno, Dona Tereza, Dona Terezinha, na cadeira de rodas. E a Dona Terezinha, contando para a gente que andava com a cadeira de roda, a rua toda esburacada, e já perdeu 2 cadeiras, e a alegria dela de poder falar: puxa vida, agora eu vou pegar minha cadeira de roda e vou poder andar, eu vou poder sair. Essas coisas que fazem com que a gente tenha cada vez mais força, mais energia para continuar trabalhando, continuar acordando cedo, para continuar realizando. E muito do que a gente tem conseguido fazer é graças a essa parceria
com o Tarcísio, com todo esse time aqui, que eu queria agradecer demais. Então, hoje, dia de alegria, esgoto é uma obra que não aparece muito, porque fica lá embaixo. Eu andei muito pelas cidades ali, eu falo para o Tarcísio, tem um povo que está bravo com a gente, porque está dando muito trânsito. Várias ruas de Perus têm obras sendo executadas por conta da tubulação, por conta do acesso ao PV, ao poço ali de serviço. E passou isso, as pessoas não enxergam, porque é uma obra que as pessoas não veem ela como asfalto, como a UPA, como a UBS, mas é uma obra super, super importante que mexe com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas. Olha, Tarcísio, você poder trazer para essa população de Perus, uma população que a gente ama tanto, zero de esgoto para 100%, é motivo de muita alegria. Eu queria, em nome aqui da dona Cleusa, nossa querida líder aqui, e de todas essas mulheres maravilhosas aqui, agradecer a você de coração, e não tenha dúvida de que tudo que você está fazendo, a gente está tendo uma percepção da importância da continuidade. Não é, pessoal? Continuar em 2027, 28, 29 e 30. Deus abençoe, Tarcísio. Obrigado. Abraço, gente. Guarulhos, para 45% de esgoto tratado. No final desse ano, vamos ter 78% de esgoto tratado. Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato. 2022, zero. E agora a gente está aí com mais de 60%, 65%. Itaquaquecetuba, sabe quanto é que Itaquaquecetuba tratava de esgoto em 2022? Sabe quando? 18. Sabe quanto é que trata hoje? 76%. 1 bi de investimento só em Itaquaquecetuba. Então, assim, você vê que tem um esforço muito grande, porque aqui se levou a sério a questão do marco de saneamento, né? E a gente está correndo para que são 1.200 obras em andamento no estado todo, são 40 bi de obra contratada, né, em andamento, para a gente proporcionar essa universalização do saneamento, para que a gente possa melhorar a nossa cobertura, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade dos nossos mananciais, para que a gente tenha mais resiliência, porque existem mananciais hoje que a gente não consegue aproveitar e não consegue tratar, porque o tratamento é caro, mas a gente diminuindo radicalmente carga orgânica, a gente vai poder tratar. Então, a gente vai mudar o mapa da distribuição de água, da coleta, da captação, tratamento de água aqui, né? Então, a gente vai deslocar o eixo do Cantareira vai se deslocar, então a gente vai mudar essa realidade. E aí a gente está falando de resiliência na veia, está falando de se preparar para aquilo que está por vir, para esse cenário de mudança climática, para esse cenário da diversidade, ficando muito mais consistente, muito mais resiliente. Então é um pouco do que está sendo feito aqui no estado de São Paulo, e aí é muito investimento, esse investimento está se materializando, assim, praticamente toda semana a gente tem uma entrega de obra de saneamento. Vocês têm acompanhado aí as agendas, têm visto. E às vezes as coisas passam despercebidas, mas a gente tem que começar a perceber o somatório. O que está acontecendo e como isso vai mudar a realidade. Então por isso que isso aqui é tão importante. Você vê, Perus, 400 mil pessoas tinham zero de coleta e tratamento de esgoto. Zero. A gente chegou à metade, em outubro a gente chega a 100%. 100%. 100% com coleta e tratamento de esgoto. 41 quilômetros de rede, 7 estações elevatórias. É o 0 a 100 em 24 meses. Por isso, viu? 0 a 100 em 24 meses. Hã? Ou de 0 a 400 mil. De 0 pessoas com esgoto. 0 pessoas para 400 mil pessoas. 400 mil pessoas que não tinham direito a coleta e tratamento de esgoto. Onde é que ia isso? Ia direto no Ribeirão Perus, ia direto no Juqueri, ia direto nos Abreus. E é essa a realidade que está mudando. Foi adiantada a inauguração, assim, por conta da eleição? Nada a ver. A gente está correndo com o cronograma. Lá atrás, quando a gente estabeleceu os investimentos, nós estabelecemos um plano de investimento até 2029 e a gente está seguindo isso à risca. E, aliás, em muitas situações a gente vai antecipar para 2028 a universalização, dentro do planejamento que está sendo feito. E, inclusive, nós tínhamos 2 ciclos de investimento bem estabelecidos. Um primeiro ciclo de universalização até 2029 e um segundo ciclo que dizia respeito à resiliência hídrica, que aí envolvia mais troca de rede, substituição de rede, porque a rede é muito antiga, a rede é muito velha, por isso que a gente tem muita perda. Isso, do ponto de vista de resiliência, é ruim. A gente está antecipando investimentos de resiliência, de substituição, sensorização de rede, que estavam previstos no segundo ciclo até 2034, para esse ciclo até 2029, porque o clima está impondo isso para nós.
E se a gente não pensar na questão da resiliência, na modernização da rede, a gente vai estar sempre com essa espada na cabeça, né, do racionamento, do rodízio, sem saber se vai ter água amanhã. E é esse cenário que a gente está mudando. Pô, vamos falar de saneamento, João, tá tão bom. De 0 a 400 mil. Estou aqui falando de saneamento, água, esgoto. Tá, decora. Não, vamos fazer o seguinte, a gente fala de problema, mas você lá na Jovem Pan vai falar um pouquinho de saneamento. Fala. Fechado? Fala de saneamento? Fala um pouco. Promete? Opa, fechado. Falando do PT. Comemorar que o cara tá ganhando mais, pô. Tá mais elegante. Tá mais elegante. Entrando no... Olha só, cara. Tá vendo? Agora tá um pouco mais... Homem novo. Devolve a Bia. Falando um pouquinho de política, o candidato da Bolsonaro foi para os Estados Unidos agora tentar se reunir com o presidente Donald Trump. Queria saber a sua opinião em relação a isso. O senhor acredita que essa viagem pode servir para tentar melhorar um pouco a imagem do Flávio? Eu acho que é o seguinte, ele é pré-candidato à presidência da República, né? E isso é o cargo mais importante do Brasil, ou seja, ele está querendo assumir uma posição de liderança nacional. E aí é natural que ele converse com outros chefes de Estado, com outros líderes internacionais, outros líderes mundiais. E, obviamente, falar com o presidente dos Estados Unidos é extremamente saudável. Eu espero que ele tenha sucesso aí nessa visita dele. Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado. É porque eu tenho uma agenda de governador. Veja, eu estou governando o Estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição. Então, oi? Eu estarei na Marcha para Jesus. Eu não sei, tem que perguntar para ele. Eu estarei. Eu estarei porque eu vou todo ano. Né? Não, ainda não, mas eu estarei lá com certeza. Prestigiando a Marcha para Jesus, que é um momento super importante de louvar o Senhor, de agradecer o Senhor. Todo ano eu vou e estarei esse ano mais uma vez. Mas já teve esse parecer, já tem alguns pontos mais claros. Conversando com alguns empresários, comerciais de graça, muita gente, são muito preocupados. Como eles vão se adequar? Olha, é o que eu já tenho falado aí há algum tempo. Todo mundo é a favor de que o trabalhador trabalhe menos, possa ficar em casa, possa ficar com a sua família, com seus entes queridos, né, e não tenha redução de salário nem prejuízo de direitos. Então, você é a favor que o trabalhador possa ficar mais tempo com a família? Sou, todo mundo é. Você é a favor que o trabalhador possa trabalhar menos? Com certeza. Que ele possa ganhar a mesma coisa? Sim. É um projeto que tem que ser discutido com a realidade, com responsabilidade, porque as realidades são as mais diversas possíveis nos diversos setores da economia. Então, existem muitos empresários com medo do impacto? Existem. Isso pode gerar inflação? Pode. Isso pode gerar perda do poder de compra? Pode. De repente, aquele tempo que o trabalhador vai ganhar com a sua família, ele vai perder tendo que fazer um bico para ganhar mais, para complementar a renda. Então, é essa responsabilidade que o Congresso precisa ter agora. Porque senão, qual é o próximo passo? Como é que isso vai ser corrigido depois? Então, eu acho que a grande preocupação é não prejudicar o empregado, o trabalhador, sobretudo. Porque às vezes o que pode parecer bom pode prejudicar ele lá na frente. É isso que a gente não quer. A perda de emprego, precarização do trabalho, a pejotização em massa. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter e, obviamente, tem que se preservar o empregador que gera o emprego, né? O empreendedor. Porque imagina se começa todo mundo a quebrar. Imagina se a gente começa a ter repasse disso para os preços. Se isso gera um outro movimento de inflação, enfim. São várias coisas que eu acho que precisam ser pensadas e é um assunto que você tem que estabelecer uma harmonia. Porque, do contrário, em algum momento, você vai ter que ser revisitado. Então, é o cuidado que você tem que ter, é isso que a gente pede ao Congresso. A última... Além dos estudantes, agora os professores também aderiram à greve da USP. Hoje, metade das unidades da USP está sem aula em São Paulo. Se preocupe, senhor, tem alguma conversa com o reitor? Eu tenho acompanhado com a reitoria, mas veja, eu acho que isso é um assunto da reitoria. A gente bate muito na questão da autonomia universitária. Então, eu acredito na autonomia universitária, inclusive na capacidade da reitoria de resolver essa questão. Vamos lá, de 2019 até 2022, nós passamos para as universidades estaduais de São Paulo 49,9 bilhões. De 2023 a 2026, 64 bilhões de reais.
Ou seja, houve uma majoração aí de 28%. Por quê? A receita de ICMS cresceu, o que é repassado para as universidades é uma função do ICMS, 9,57% do ICMS. Nós fizemos vários ajustes do ICMS, sem aumentar o tributo, a gente aumentou a arrecadação. Por quê? Porque a gente diminuiu o gasto tributário, nós revisitamos benefícios tributários, cortamos 1/3 dos benefícios, isso diminuiu o nosso gasto tributário em 5% da receita corrente líquida. Então nós fizemos ajustes e isso aumentou a receita. E aumentou a receita acima da inflação. Então as universidades nesse período têm 64 bi. Pegar a Universidade de São Paulo, 9,4 bi de orçamento este ano. As universidades hoje têm dinheiro em caixa? Tem dinheiro em caixa. Isso é importante para a universidade do ponto de vista da previsibilidade? É importante do ponto de vista da previsibilidade. É justo que os alunos briguem por melhoria no programa de permanência? Justo, claro. Agora, vamos lembrar que a universidade hoje de São Paulo, as universidades paulistas, têm os maiores programas de permanência do Brasil. Tem os maiores do Brasil. A USP tem o maior programa de permanência estudantil do Brasil. Mas isso pode ser melhorado? Sem dúvida pode. A reitoria fez uma proposta. Se pegar, por exemplo, é justo melhorias no CRUSP? Justo, claro que é justo. É justo melhoria no bandejão? Claro que é justo. A quem cabe isso? A reitoria. A reitoria que faz a gestão do recurso, a gente repassa o recurso, a reitoria tem absoluta liberdade para fazer a distribuição do seu orçamento, para planejar custeio, para planejar investimento. E essa é a beleza da coisa, porque do jeito que isso foi montado em São Paulo, né, foi montado de uma forma justamente para dar previsibilidade para os reitores fazerem o seu planejamento plurianual, pensar que é o seguinte, eles não vão ter orçamento contingenciado, eles vão contar com aquele recurso, eles vão contar com aquele dinheiro. Para pensar quantos estados não têm 9,4 bi de orçamento no ano. E vão pegar unidades da federação que investem 9,4 bi. Tem orçamento, isso de orçamento de investimento. Só São Paulo tem isso de orçamento de investimento, mas nenhuma unidade da federação tem isso. Indicação que o senhor faz a ser da polícia, por exemplo, para os estudantes? Não tem nada a ver, nada a ver. Olha só, a gente aumentou o repasse para as universidades em 28%. Está sendo mal usado? 28%. Não, isso é uma questão agora que cabe... Quem tem autonomia... A gente não defende autonomia universitária? Acho que todo mundo defende, não é isso? Quem tem autonomia para tomar as decisões com relação ao orçamento que tem é a universidade. Mas com todo esse dinheiro, por que essas coisas não acontecem? A gente não se mete nos assuntos da universidade. E aí é uma pergunta que você tem que fazer para o reitor. Obrigado. Valeu. Prefeito. Prefeito, a questão dos idosos na Lapa. Fala lá, O senhor poderia falar um pouco sobre isso? O que está acontecendo? Por que as casas de repouso estão sendo distribuídas no bairro? Não, pelo contrário, a gente tem ampliado as nossas políticas públicas para idosos. Ampliado os nossos centros de dia do idoso, ampliado os nossos ILPs, nossos planos de permanência para idoso. Temos ampliado todos os nossos serviços para a população idosa. São Paulo tem 17% de idosos. Nós vamos ter 20% em 2030 e 30% em 2050. Então a gente tem consciência da política pública da população de São Paulo. Hoje é 17%. Em 2050 serão 30% de idosos. Então a gente tem muita consciência das políticas públicas para idosos. É o que a gente está fazendo. Tanto é que nós ganhamos da ONU o prêmio com relação a uma das nossas políticas públicas, que é o PAI, que é o Programa de Atendimento do Idoso, que vai nas residências acompanhar os idosos. Nós vamos receber agora na Espanha, no mês de junho, um outro prêmio internacional por conta das nossas políticas públicas para idosos, né? Então, a gente tem na cidade de São Paulo uma política pública e um investimento muito robusto para atendimento de idosos, até por conta desses dados que eu te passei, da importância de fazer ampliação dos serviços para idosos. Mas essa questão de retirar, caçar os alvarás das casas de repouso na Lapa, principalmente... Não, mas ninguém caça alvará por mera deliberação, por vontade de caçar alvará, porque se existe alguma norma que está sendo descumprida. E aí pode ser de idoso, pode ser de jovem, pode ser um bar, pode ser um restaurante. Existem as normas sanitárias a serem cumpridas, até para se garantir a segurança de quem está usando aquele serviço. E dentro desse contexto, obviamente, a gente tem que manter as normas, as regras para garantir a qualidade do serviço. Obrigado, prefeito. Como é que você vê aquele projeto do Rubem Nunes que muda o local da parada LGBT? Como que você vê esse E projeto? muda o quê? O local da parada LGBT. Como que você vê esse projeto? Rapaz, eu não vi isso não. Muda de lugar? Ele fala para fazer em lugares fechados apenas, tudo. Só passou em primeira votação, foi de forma rápida. Tem agora audiência pública, tem comissão, tem muita coisa aí. Projeto, eu vou falar. Projeto, vereador adora... Eu fui vereador. Ele adora protocolar projeto, né? Para fazer isso que você está fazendo aqui, me perguntar de uma coisa que muito possivelmente sequer vai ser discutido ou aprovado. Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais,
Se por acaso avançar, aí a gente comenta, porque eu sinceramente não estava nem sabendo. Você vai na parada LGBT? Eu vou na Marcha para Jesus.